E nós voltamos ao programa para falar sobre o que aconteceu nesta terça-feira, um evento, né, em que se reuniram os presidentes do Chile, o Gabriel Boric, e também o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse evento, o presidente Lula defendeu a posição do Brasil, né, que, abre aspas, quer fazer negócios com a China e com os Estados Unidos, sem ter que escolher entre um ou outro, fecha aspas. Essa foi a declaração do Lula, né, ratificando uma posição que a gente já tem visto do Brasil desde o início, né, dessa guerra tarifária, né, do tarifaço anunciado pelo Trump. A pergunta é como vocês avaliam a postura brasileira e os resultados que ela tem obtido nestas 3 semanas. Quem começa respondendo é a Bianca Valosky. Veja, é uma postura frouxa, né, para ser bem honesta, e que não traz, na verdade, resultados positivos nenhum, porque o Brasil, apesar de ter uma balança comercial, onde o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para os Estados Unidos, vai ser tarifado, né? Pelo menos está na lista ali para ser tarifado. Então, acaba que para os nossos produtos isso, né, tem um impacto. Acaba que também não fortalece vínculos com a China e deixa o Brasil nessa posição, né, que no meio desse cenário, o que deveria estar se buscando é uma saída de uma independência, né, também, que é algo, na verdade, que a economia brasileira padece e já não é de agora, né? A gente tem uma dependência da importação de itens muito importantes, né, para a economia, de maquinários, de manufaturas, né, de produtos que têm um alto consumo aqui dentro e que não são produzidos internamente, né, e que poderiam ser. O Brasil teria essa estrutura. E desculpa. E que tem, inclusive, um vínculo, né, com a questão de a gente não conseguir sequer, né, dar vazão para nossa mão de obra qualificada, porque a mão de obra qualificada, quando você gradua pessoas, quando você pós-gradua pessoas, essas pessoas, elas precisam desse circuito que as indústrias impõem para a sociedade de pesquisa, de inovação, para, né, serem inseridas. Esse, inclusive, é um diferencial da China em relação à sua mão de obra, né? A China tem uma mão de obra muito qualificada nas suas fábricas. E o Brasil não aproveita essa oportunidade. O Brasil não vê nesse lugar, né, dessa crise que vai se instalando, um lugar para repensar a sua posição. Porque, no fundo, o que vai acontecer se o Brasil não fizer nada, não tiver uma posição mais firme, a gente continuar sendo um grande fornecedor de milho, soja e petróleo, ferro, ou para os Estados Unidos ou para a China. A questão é o que está dando a entender é que vamos passar a exportar mais para a China e talvez um ou outro parceiro comercial ali. Então, essa postura morna do governo brasileiro de, né, não colocar as suas necessidades de fato em pauta e não aproveitar essa crise para se reestruturar internamente e também, a partir disso, fazer parcerias que sejam mais produtivas, porque a China tem uma outra forma de fazer parcerias, a China é mais interessada em parcerias que não sejam só, né, trocas comerciais, que é o que a gente tem feito só agora. Não, o Brasil fica nesse cenário morno de parcerias comerciais que só colocam a gente nessa mesma posição que já temos há muito tempo de fornecedores de milho, soja e petróleo e, né, ferro aí para os grandes centros industriais do mundo. Obrigado, Bianca. Passando a palavra para Juliane Furno. Olha, no encontro passado, aqui de outubro, quando a gente falou sobre a posição do Brasil ser vacilante com relação à pressão que a China estava fazendo para o Brasil, né, na condição de presidente dos BRICS, chamar uma reunião de emergência dos BRICS, naquela posição vacilante ali, eu fui bastante enfática, até chamei a diplomacia brasileira de covarde, né, porque
Eu acho que é bastante sintomático da maneira como o Brasil se posiciona internacionalmente, querendo evitar o conflito e que, claro, em períodos em que o conflito está dado, ficar nessa posição de esfriar a água fervendo, na verdade, não nos coloca em lugar nenhum. Mas agora eu acho que eu preciso dizer que eu me surpreendi com a fala, pelo menos na retórica, a fala do Lula nesse encontro foi uma fala bastante enfática, de crítica aos Estados Unidos, de crítica à sua política tarifária e de necessidade de negociações conjuntas latino-americanas, né? Lembrando que o grande problema da crise da dívida foram as negociações diretamente feitas com os Estados Unidos e o enfraquecimento da capacidade de negociação em bloco. Eu acho que uma coisa o Brasil precisa ocupar um espaço que ele tem um pouco por vocação natural de liderança latino-americana para ecoar o discurso de soberania, o discurso dos países subordinados e dependentes do imperialismo e vocalizar uma voz de resistência política e de busca de alternativas. Agora, eu não acho, eu posso estar errado, mas eu não acho que a posição de dizer queremos negociar com os dois seja uma posição dúbia. A China também quer negociar com os dois. Eu acho, né, a Venezuela, quando os Estados Unidos voltou a comprar petróleo, ficou feliz, porque quem não queria comprar petróleo da Venezuela foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos querer comprar petróleo, ou os Estados Unidos querer refazer relações diplomáticas com Cuba, é uma vitória de Cuba e da Venezuela, porque esses países nunca quiseram romper relações, nunca quiseram deixar de comercializar, nunca quiseram deixar de ter relações diplomáticas. Então, eu acho que o Brasil, assim como a China, assim como todos os países, querem um sistema internacional comercial com relativa harmonia, né, ou capacidade de complementariedade entre as produções dos diversos países. Quem não quer os Estados Unidos. Então, acho que o papel do Lula de dizer queremos comercializar dos dois é uma afirmação correta. Né? A China também quer, a Rússia também quer. Eu acho que em inviabilizando essa possibilidade, queremos estreitar relações com quem a gente tem uma pauta comercial com maior potencial de transferência tecnológica, investimento produtivo, mas eu não acho que é exatamente essa recusa, né, ou essa afirmação de que queremos seguir negociando seja da mesma frouxidão de não queremos nos posicionar. Eu acho que a gente tem que se posicionar, inclusive, dizendo, temos que ter soberania e liberdade, autonomia, inclusive para as trocas comerciais. Não faz sentido sanções, que é o tipo de barganha e interrupção do comércio. O comércio, né, a escolha comercial, eu acho que faz parte, inclusive, da soberania dos países. Obrigado, Juliane. Igor Felipe, a estratégia do Brasil, né, de tentar se equilibrar aí entre China e Estados Unidos está dando certo? Vitor, acho que mais do que avaliar as declarações do Lula, os posicionamentos do Brasil, acho que a gente precisa tentar observar quais são as articulações e o projeto que o Brasil tem. Então, a priori, uma declaração dessa com o Lula não está a priori errada. Ou se o presidente como a Juliane bem colocou, o Xi Jinping vai falar a mesma coisa, o Vladimir Putin vai falar a mesma coisa, e várias lideranças vão falar, não, nós queremos ter relações comerciais com todo mundo. O problema é que eu acho que, de fato, a posição que o Lula externa é a posição estratégica do Itamaraty, que conforma o Brasil como um grande centrão na geopolítica internacional. Porque o que falta no Brasil, e esse é o nosso grande problema, e vejo, não é um problema do governo, não é um problema da esquerda, mas é um problema das forças vivas da sociedade brasileira. É que falta um projeto que possa hierarquizar as nossas medidas econômicas, as nossas relações e a nossa perspectiva de futuro.
Eu acho que se a gente não tem um projeto, nós ficamos a reboque das questões conjunturais. A gente vê aí o Brasil correndo atrás de assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia, que a gente sabe que é um acordo muito danoso para a indústria brasileira e para os serviços públicos. Mas o Brasil, ele no momento em que os Estados Unidos se coloca de forma mais agressiva no cenário internacional, isso cria uma polarização com a China, o que conduz a política externa brasileira e as suas alianças do ponto de vista econômico é a linha de ter diversos parceiros e diversos atores. Nós temos que diversificar. Isso, a priori, não é um problema. Mas o que falta para o Brasil é um projeto que possa hierarquizar as relações comerciais e a posição geopolítica no sentido de posicionar o país numa melhor condição de futuro. E aí você vai olhar o que os Estados Unidos, o que a União Europeia e o que a China tem a oferecer ao Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida de que quem tem mais a oferecer ao Brasil é a China. Justamente porque a China é a economia emergente que, a partir da forma como conduz a sua própria economia, tem melhores condições de articular e construir com parceiros estratégicos. Agora, isso só vai ser da serventia para o Brasil se o Brasil saber quais são as suas prioridades estratégicas. E o Brasil pode ir numa linha, assim como foi Getúlio Vargas no contexto da Segunda Guerra. Vamos conversar com os Estados Unidos, vamos conversar com a União Europeia e vamos conversar com a China. Mas o que a centralidade tem que ser a pauta estratégica do Brasil. Então, o Brasil tem que ter uma aliança estratégica com quem proporcionar o desenvolvimento da indústria 5.0 no Brasil, para quem conseguir criar condições de parceria para o desenvolvimento de uma indústria de semicondutores no Brasil, para quem conseguir, a partir de uma parceria, o desenvolvimento de uma economia do futuro, a partir de uma nova forma de exploração dos recursos naturais, avançando para uma economia do século XXI verde. Então, esse tem que ser a prioridade do Brasil. Ele pode sentar com todos, mas o que me parece é que quem tem mais condições, até porque é a economia emergente, que quer se consolidar nesse cenário internacional, é a China. Mas me parece que o Brasil não. Ele fica numa linha de centrão, negociando questões menores, tanto os Estados Unidos quanto a China, como com a União Europeia, tem que ter como centralidade um projeto de desenvolvimento nacional.